Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. É muito triste, mas eu sinto como se nós estivéssemos agora aproveitando os últimos dias, os últimos momentos de liberdade de expressão no nosso país, principalmente na principal praça pública que se tornou as redes sociais. Não é novidade para ninguém que o STF não quer de jeito nenhum que você possa dar a sua opinião, que você possa expressar os seus valores, defender os seus princípios, para que o mundo volte a ser uma democracia. Afinal de contas, a sua opinião é o que tornou a democracia, é o maior risco para essa democracia. Então, hoje eles voltaram àquela absurda votação para derrubar o artigo 19, considerá-lo inconstitucional e dar poder, ou intimidar as redes sociais a censurar o debate político. Já está com 7 votos a 1, né? Eles já formaram a maioria. Hoje, no início do dia, quem deu o voto dele foi o Fachin. E para surpresa de todos nós, eu acho que a pressão popular e até mesmo os últimos editoriais e opiniões da imprensa fez com que o Fachin votasse favorável ao artigo 19, ou seja, contra a censura. Fachin não segue maioria e vota a favor da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Não era esperado, vou ser bem sincero para você. O placar que nós esperávamos fosse de 9 a 2. Os votos contrários seriam apenas do Cássio e do André Mendonça. Mas o Fachin, ele não só não votou a favor, ou seja, votou contra o que a maioria do STF quer, como ele fez um discurso que, na minha opinião, foi, assim, arrebatador. Na cara dos censores, ele avisa claramente as consequências desta interpretação e de se derrubar o artigo 19. E vamos escutar esse voto agora. Julgamento, pelo menos, segundo penso. Primeiro, que isso... Eu esqueço que agora, quando eu toco um vídeo no meu computador, essa porcaria vai com delay. Essa desgrama vai com delay, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o que da Bárbara colocou. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar do Twitter. Tem que ver o que está acontecendo com esse delay meu aqui. Mas vamos lá, ó. Voltar do início. Mas há alguns riscos que precisam ser ponderados nessa altura do julgamento, pelo menos segundo penso. Primeiro, que isso pode trazer alguns problemas para a pluralidade democrática na rede, ou da rede. E, portanto, não deixo de subscrever todas as críticas dirigidas em relação a um certo adelgaçamento dessa pluralidade democrática nas redes. Porém, mesmo com essa diminuição do espaço da pluralidade, poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral, que é o controle dos discursos dos usuários. É que ele está jogando na cara dos seus colegas que agora o STF vai controlar o discurso, ou seja, fim da liberdade de expressão, e só vai poder ser falado o que o STF permitir. Ele está jogando na cara dos censores, do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Barroso, Zanin. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. O absurdo é que essa afirmação teve que ser proferida dentro da instituição que deveria resguardar a democracia. Olha o buraco que nós chegamos. Um ministro do STF tem que lembrar os seus colegas que censurar as pessoas não faz parte da democracia. Do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Portanto, sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males.
É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Nesse momento, ele está afirmando que o que o STF está fazendo não existe, não é possível em uma democracia. Neste momento, ele está afirmando que a medida que o STF quer tomar, usando a bandeira de supostamente acabar com o ódio, racismo e todas essas merdas que eles falam, não existe em uma democracia. Não existe. É como se o STF determinasse acabar com o discurso de ódio. Vou dar um exemplo. Dando um tiro na testa de quem pratica discurso de ódio. Só que dar um tiro na testa de alguém não faz parte de uma democracia. Então ele está usando uma ferramenta autoritária para proteger a democracia. Se isso acontece, então a democracia não existe, por lógica e consequência. Então o voto do Fachin foi realmente um murro na boca do estômago dos ministros censores, que querem que o Brasil volte a como era antes, sem polarização, porque todos acreditavam na mesma fonte e quem era questionado não tinha canal para verbalizar as suas questões ou a sua crítica. Então, o Brasil era um país maravilhoso, com arco-íris e pombinhos brancos cruzando o céu. Então, assim, volto a dizer, a sensação é nós estamos nos últimos momentos da liberdade de expressão no Brasil. Tudo isso para se defender uma democracia relativa. Gustavo Gayer, em seu vídeo recente, traz um alerta preocupante, mas absolutamente necessário, sobre os riscos concretos que a democracia brasileira enfrenta diante das ações do Supremo Tribunal Federal. Sua fala, carregada de indignação e senso de urgência, reflete o sentimento de milhões de brasileiros conservadores que percebem estar vivendo os últimos momentos de verdadeira liberdade de expressão no país. A crítica de Gayer é lúcida, contundente e, acima de tudo, coerente com os princípios democráticos que o próprio STF deveria proteger. O ponto central da crítica de Gayer gira em torno da votação no STF, que discute a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo é justamente o que impede a responsabilização automática das plataformas pelas postagens de usuários, garantindo, portanto, espaço para o debate político livre. O perigo da derrubada do artigo 19 é claro. O Estado, através da intimidação judicial, passaria a controlar o discurso público, permitindo que apenas opiniões alinhadas ao poder vigente sobrevivam nas redes sociais. Gayer acerta ao denunciar o cenário de censura institucionalizada, orquestrada sob o pretexto de combater discursos de ódio. Na prática, o que se configura é um projeto de silenciamento de vozes conservadoras e cristãs, que historicamente têm sido alvo de perseguições ideológicas travestidas de moderação de conteúdo. A ironia brutal é que isso tudo ocorre sob o manto de uma suposta defesa da democracia, quando, na verdade, democracia sem liberdade de expressão é apenas uma fachada autoritária. A surpresa positiva, destacada por Gayer, foi o voto do ministro Edson Fachin, que, ao ir contra a maioria, expôs com clareza os riscos da medida. Fachin alertou para o enfraquecimento da pluralidade democrática e a ameaça do controle estatal sobre os discursos nas redes. Sua fala foi um verdadeiro tapa na cara dos ministros censores, como Alexandre de Moraes, Barroso e companhia, que buscam impor uma hegemonia de pensamento sob o pretexto de proteger a sociedade. Gayer mostra lucidez ao comparar essa tentativa de proteger a democracia com métodos totalitários. Ele ironiza a contradição absurda de defender a liberdade silenciando opiniões, como se fosse aceitável combater o discurso de ódio com um tiro na testa simbólico de quem pensa diferente.
O alerta é claro. Se os meios utilizados para proteger a democracia são autoritários, então essa democracia já não existe de fato. Além disso, Geyer critica o saudosismo hipócrita de parte da elite política e da velha imprensa, que desejam um Brasil sem polarização, onde todos pensavam igual, e quem discordava era simplesmente silenciado. A volta a esse modelo centralizador é, na verdade, o retorno a um Brasil onde a informação era monopolizada e o cidadão comum não tinha voz. É necessário reforçar o coro de alerta levantado por Geyer. A liberdade de expressão não pode ser uma concessão do Estado. Ela é um direito inalienável, pedra angular de qualquer regime verdadeiramente democrático. Quando ministros do Supremo precisam lembrar seus colegas que censura não faz parte do Estado de Direito, é porque algo muito grave já está em curso. O vídeo de Gustavo Gaia é um chamado à resistência cívica. Diante do avanço da censura institucionalizada, é dever dos cidadãos conscientes, especialmente os conservadores, se posicionarem com firmeza. Não se trata de defender redes sociais ou plataformas, mas de defender o direito de cada brasileiro expressar sua opinião sem medo de ser punido pelo próprio Estado.